Olá, colaboradores, super rede e esse pessoal que está acompanhando cada dia mais o nosso Conectados. Hoje é dia 3 de setembro e a gente está aqui para gravar mais um Conectados, esse momento mágico em que a gente conversa sobre tudo que está acontecendo de especial no Grupo Omni, a gente traz as novidades, traz os nossos avanços, as nossas entregas e se conecta com você que está aí do outro lado. Esse mês, na verdade, a gente começa o mês e, como vocês sabem, todos os meses a gente traz uma atitude nova que complementa a nossa cultura, que fala sobre a nossa cultura, e esse mês específico é o mês do comportamento de que buscamos resultados extraordinários juntos. E aí, nada melhor do que para falar desse comportamento e para homenagear esses resultados maravilhosos que a gente está entregando esse ano, e rumo à entrega não só de 25, mas rumo aos 10 bi, do que o Lupe. Eu já vou emendar para o nosso bloco do Omni Convida. Lupe, Márcio Lupe, seja muito bem-vindo. Como eu mencionei, tem muita gente que se conecta com Conectados que não é necessariamente agente, não é colaborador. Tem muita gente que está usando esse canal para conseguir ter o conhecimento da Omni, para participar de entrevistas. Então eu vou ter que apresentar. Márcio Lupe é o nosso diretor de negócios, está à frente da nossa área de canais, mas na verdade à frente de todas as BUs de negócio. É o formulador, idealizador de um dos nossos principais pilares, que é o melhor modelo de canais do país. Então ele que passa o tempo todo formulando na cabeça como construir uma rede fiel, com mais de 3 mil pessoas espalhadas pelo país inteiro, mais de 300 municípios, mais de 150 agentes, todo mundo na mesma frequência, na mesma pulsação. Lupe, seja muito bem-vindo ao Conectados e ao Buscamos Resultados Extraordinários Juntos. Não é isso? Essa atitude que, inclusive, abre aqui pra gente. Cada diretor tem uma atitude que ele se engajou mais, que ele revisou o português. Que se identifica, né? Que se identifica, que botou atrás do crachá. Já abre pra gente aqui qual é a sua nesse mês especial. Bom, é um prazer estar aqui, né? Bom dia a todos. Acho que é importante a gente, como o Everton falou, falar um pouquinho desses feitos, né? Do que a gente tem conseguido aqui na companhia. E esse movimento, né, de buscar resultados extraordinários, de fato, não é uma coisa, né, minha, sua, é uma coisa da companhia, né? Então, eu acho que a gente conseguiu colocar isso como um pilar, como um valor da companhia, e é incrível que quando você declara isso e convida, e as pessoas reagem de uma forma realmente avassaladora a isso. Isso está no nosso DNA, né, Everton? Então, eu acho que isso realmente mostra o porquê a gente sempre diz que a Omni é uma empresa diferente, né? Por falar em resultados extraordinários, eu acho que nunca é demais a gente começar falando dos grandes feitos que a gente teve recente no GPTW, né? Que a gente repete aí pelo 5º ano seguido, ser a melhor financeira para se trabalhar. Cara, isso é uma coisa extraordinária, né? E quando a gente vai para os negócios, tudo isso se traduz. Por que eu comecei pelo GPTW? Porque são as pessoas que fazem isso acontecer. Então, quando a gente olha os resultados que a gente tem conseguido trazer para os negócios, de fato, é uma coisa que nos orgulha muito. Julho foi marcado por um grande mês para a companhia. Então, registrem aí. Foi o melhor mês da história da Omni. Cara, e num mercado que a gente está vendo aí de inadimplência crescente, de confusões políticas, né? De muita disputa. De certa forma, podemos até falar estagnado, exatamente, né? Pela primeira vez estagnado. Exatamente, né? Exatamente. Um mercado que não cresceu de um ano para o outro, ele meio que ficou estagnado. Então, a gente comemora, de fato, aí nesse mês de julho,
um resultado muito, muito fora da curva para quase todos os negócios da companhia. Olha que incrível, né? Então, isso realmente nos orgulha e, naturalmente, estar aqui para dividir isso com vocês, que, naturalmente, colaboradores e a nossa rede, nossos canais, que vocês é que fazem isso acontecer, para mim é um motivo gigantesco de privilégio e de honra de poder estar aqui divulgando e desafiando a gente a continuar nesse ritmo. Acho que esse é a grande mensagem. A gente acabou de terminar agosto, né, falamos de julho, acabamos de terminar agosto com menos dias úteis que julho e também conseguimos grandes resultados. Não recordes, como a gente fez em julho. Até porque é bem mais curto. Lógico, mês mais curto e tal, mas a gente conseguiu cumprir aí as metas de todos os negócios. Então, já é uma coisa bastante significativa, dado o cenário que eu acabei de comentar que a gente está atravessando. E o que eu ouço, né, dos meus times e dos times que a gente tem movimentado com a rede, é que já há um planejamento muito forte para setembro, outubro, novembro e dezembro. Sensacional. Então, isso nos leva a crer que estou realmente com uma crença muito grande, uma convicção muito grande de que a gente vai ter de novo um ano extraordinário como foi 2024. Mas faltava muito ainda, faltam 4 meses, vamos mês a mês. Vamos, né? Conquistando um a um. Conquistando cada degrau até a gente chegar lá. É importante para quem está escutando a gente dizer o seguinte, lá no ano passado, e a gente vai falar um pouco do último bloco aqui, sobre planejamento estratégico. Lá no ano passado, mais ou menos nessa mesma época, a gente iniciou o planejamento estratégico de 2025. Verdade. Falar hoje do que estava acontecendo naquela época parece uma coisa muito longínqua, né? Mas vamos tentar relembrar como estávamos em setembro de 24, né? Pré-eleição, eleição dos prefeitos, a gente estava ali com uma visão do mercado sobre ajuste fiscal e ajuste das contas públicas relativamente otimista. A gente estava com câmbio ajustado. Sim. A gente estava com juros correndo na casa entre 10% e 11%. E isso, quando você olhava a curva, que é o que interessa para a gente, que é 3, 4 anos, porque o nosso financiamento é longo, até baixava um pouco e ia para 10%. E a gente estava vindo de um ano de crescimento de 3%, com perspectiva de uma safra recorde que acabou acontecendo. Sim. Foi nesse cenário que a gente desenhou 25. É verdade. E aí a gente desenhou 25, saindo do orçamento de 110 milhões de resultado pré-tesouraria para 175. Né? Só para a gente não confundir, o outro resultado que a gente olhava em 24 tinha tesouraria, a gente tirou tesouraria, então era 110 contra 175. A gente tinha feito o ano recorde na casa de 160, então isso nos deu confiança para dizer, cara, a gente pode mais, vamos lançar um crescimento na casa de 19%, desafiador, e um resultado de 175. Quando foi novembro, ou seja, o orçamento já estava publicado, a gente já tinha aprovado, a gente já estava fazendo os investimentos para aquele planejamento. É o desafio do Brasil. Nós tivemos aquela frustração, digo, nós, parte do mercado financeiro, Sim. A frustração pela ausência de cortes e a ausência do ajuste fiscal. Todo mundo aqui lembra, porque, de novo, parece que faz 10 anos, mas faz um ano só, que a gente teve aquela frustração no anúncio pós-eleição, em que o Brasil não ia não só cortar, como veio com mais despesas que não faziam muito sentido naquele momento para aquele público. E os juros estourou e a gente chegou a 16%, a gente iniciou o ano com uma curva de 16%, hoje a Selic vai na casa dos 15%, e isso mostra o desafio que é conduzir uma área de negócio no Brasil, né, Lupe? Não, sem dúvida. Como você falou, nós planejamos num cenário e executamos em outro cenário. Então, por isso que a gente está comemorando tanto, né, esses resultados que a gente tem conseguido. O início do ano foi mais difícil, mas a partir do segundo tri a gente, né, teve uma reação fortíssima. Né, a gente conseguiu navegar
um pouco diferente do mercado. O mercado ainda está com uma inadimplência crescente, a gente está com ela estável e com uma ligeira queda, então acho que isso também tem contribuído muito, e graças a gente ter, né, se preparado e observado esses cenários de dificuldade antes, né? Então a gente também se preparou e se movimentou antes, né? Então, com isso a gente tem conseguido o êxito aí que a gente comentou. Naturalmente que a gente teve que criar coisas novas, né? Se a gente não cria coisa nova, se vem apenas com aquilo que estava planejado, não daria. Então a gente tem aí uma série de ações específicas em cada um dos negócios, ações para a unidade de empresas, ações para o varejo, ações para o microcrédito e também muitas ações para as operações de veículos e de seguros. Então a gente foi se criando e cobrando, né, e incentivando os times a esse processo de criatividade, porque a gente viu que, como a gente planejou no cenário, o que veio foi o outro, a gente tinha que mudar rapidamente. Então acho que isso é o grande feito desse time aí que está nos assistindo e fazendo tudo isso acontecer. E você sabe, Lupe, quem está acompanhando a gente nos Conectados desde o começo do ano presenciou isso. Porque nos primeiros Conectados eu vinha aqui e falava, pessoal, força, a gente não conseguiu bater 100%, a gente veio acompanhando a matriz, para quem não está aqui dentro, são indicadores chaves que somados dão 100 pontos, mas podem chegar até 130, pode chegar no que a gente chama de régua 130, e que define o bônus no final do ano de todos os colaboradores da instituição, também o nosso termômetro, né? E o bônus da nossa rede também, dos nossos canais, né? Conversa com a matriz da rede, que Exato. A rede também define o modelo de remuneração. A gente já vai puxar aí daqui a pouco, a gente vai mostrar aqui em primeira mão, vou fazer um pouco de suspense. E a gente veio ali no começo do ano com gap de originação, e aí abriu um pouquinho o gap de carteira e gap de resultado. Então a pergunta que fica, a primeira pergunta, 175, Lupe, que das indicadores da matriz é o mais crítico. Vamos bater? Tudo se encaminha para isso. Eu tenho certeza. E a verdade é que, assim, se a gente conseguir repetir o que a gente fez em julho e já repetimos em agosto, eu acho que a gente pode surpreender e superar esse número, tá? Então, lógico que, como eu falei, são ainda 4 degraus, que são os 4 meses que faltam, né, para a gente completar o ano, mas a gente arrancou muito bem o segundo semestre. Então, a gente tem que ter o cuidado de não achar que está com o jogo ganho. Isso nunca, né, pessoal? Nunca. Então, a gente tem trabalhado com afinco muito grande. Por isso que eu te falei, nós já planejamos os 4 meses, todas as ações e criatividades estão planejadas, estão monitoradas e prontas para serem executadas. Então, acho que isso é uma coisa que raramente a gente consegue, dar dessas mudanças repentinas que o mercado tem. Então, eu estou acreditando bastante que 175 pode virar um número maior que esse, tá? Então eu vou queimar aqui a largada. Puxa na tela aí, Paulão, enquanto a gente vai falando, a matriz Omni. Nessa matriz, pessoal, vocês vão ver ali, ó, no indicador de margem, que pesa 50% da matriz, a gente já está tendenciando na casa de 190 milhões. Isso. Né? Ou seja, o que o Lupe falou, se a gente fizer tudo igual, nesse ritmo, com essa performance até o final do ano, a gente pode ter um valor, mas eu vou lançar aqui o eu acredito no 200. Primeira vez aqui, é o que eu estou falando. Eu 200. Acredito... o rumo continua sendo os 10 bi, mas deixa a primeira parada para abastecer acontece nos 200. Se vocês observarem aqui, pela primeira vez no ano, a gente está batendo 100 pontos, na matriz que está aí na tela, 100 pontos, a gente vinha, eu dividindo com vocês, 85, 86, de repente a gente pula para 100, o que mostra isso que o Lupe falou, a força do mês de julho. Essa matriz não tem agosto, apesar da gente estar dia 3 de setembro, ainda não fechou agosto. Os resultados ainda não. Então aqui, o que a gente escutou do Lupe é de primeira mão,
Ó, fiquei até engasgado aqui. Toma uma aguinha. E aí o ponto de atenção, que é também, como o Lupe falou, nesse nosso mercado não tem goleada. Não tem esse negócio de entrar no segundo tempo, ganhando de 4-0, tocar a bola de lá, não tem jogo ganho. Aqui o adversário é muito difícil, porque não é um adversário, são 11 diferentes adversários em campo. Então a união do nosso time tem que ser muito forte. Se vocês observarem, o ponto de atenção é a PDD. É verdade. Então a PDD continua puxando a nossa matriz para baixo, muito por causa do Apesar dela ter melhorado, né? Está melhorando muito, né? Está melhorando muito. Mas tem que ter muita atenção para não deixar ela acompanhar o ritmo que o mercado está vindo, que está crescente, né? É isso aí. Então, agora é interessante que a nossa subiu um pouquinho junto com o mercado seguiu crescendo, né, Lupe? A gente está sem os dados de agosto, mas a nossa chapou. Sim. A nossa estabilizou. A gente tem conseguido segurar ela aqui e o mercado não para, né? Exato. Se os dados do Banco Central de julho, subiu mais ainda. Então, quer dizer, quando a gente compara recursos livres, né, tem que tomar muito cuidado quem está participando aí para não comparar consignado. Consignado tem outra dinâmica, não tem uma cobrança como é recursos livres. Mas é isso, Lupe. A gente aproveita você aqui no Conectados, todas as centenas de pessoas que assistem, para passar toda a energia hominizadora para a entrega desses 4 degraus. A gente sabe que são degraus mais íngremes, que o ano vai subindo, sim, os degraus vão ficando cada vez maiores, mas também é o nosso momento. Sim. É o momento da verdade. Quanto mais a gente conseguir guardar, inclusive de reserva para o ano que vem de carteira, nos ajuda a ter um ano que vem forte. A gente está vindo com outro orçamento muito desafiador, né, rumo aos 10 bi. Então, cara, conta com a gente, companhia inteira. Rumo aos 225, pronto. Aí, ó, 200, régua, acho que 200 da régua 130, eu vou checar. 200 milhões de margem, pré-tesouraria. Bora arrebentar, pessoal. E falando de matriz, pessoal, até o Paulão vai projetar aí, também tem a matriz da Finsol. Como vocês sabem, a gente tem a matriz da Omni, para o time Omni, e do mesmo jeito que a gente tem o planejamento estratégico da Omni, a gente tem a matriz da Finsol, conectada com o planejamento estratégico da Finsol. E aí vocês veem um grande avanço, mas ainda temos desafios, principalmente no PDD. Né? Eu acho que a margem ali está conversando muito com o PDD. Esse é o ano de bastante atenção, o ano de volatilidade. Então o time da Finsol que está aí assistindo é se unir. Se vocês observarem, a régua é muito curta, a régua é muito apertadinha. Então, quer dizer, para a gente sair de 11,12 para 10,77 e já ir para a régua 80 é um estalo. São 2 meses muito bons pela frente e a gente está de volta ao jogo. A gente já está com 60 pontos, então a gente já está entrando na zona de pontuação e remuneração. Né, Lupe? Tem um... mas você sabe que o Marcelo e Karina garantiram que não será um problema. Vamos buscar. Vão buscar. E sabe por que eles falam isso? Porque confiam nesse time que está aí. Realmente esse time tem mostrado uma capacidade de se reinventar, né, de buscar alternativas. E uma resiliência. Uma resiliência incrível, assim. O ano tem sido um ano super desafiador para a Finsol, que a gente está reestruturando muita coisa para dar produtividade, ganhar eficiência na operação. E mesmo assim, eles vêm escalando e melhorando mês a mês. Então, acho que a gente está em um compromisso, né, gigantesco de chegar aí na régua 100 pelo menos. Nós já estamos na 60 e eu tenho certeza que esse time vai virar o jogo, Everton. Eu acredito muito nisso, tá? Tá aí. De volta ao jogo, 4 meses. Vamos embora, Finsol. E agora vamos para o próximo bloco. Valeu, pessoal. Um abraço. Olá, pessoal, a gente segue aqui no nosso Conectado super especial, no bloco de projetos em destaque, que a gente conta tudo que está acontecendo aqui, os projetos mais interessantes que estão rolando dentro da nossa casa. E eu estou com um timaço aqui, nosso time de inovação e eficiência, liderado pelo Edu, também figurinha repetida aqui do Conectados, mas também que tem o craque aqui, o Ulisses, que também já é figurinha repetida aqui no Conectados, então a gente está em casa, né? E a gente veio falar um pouquinho sobre inovação,
esse tema tão importante no nosso mercado, que está em transformação constante. E aí eu adiciono, né, não é à toa que a área também tem o tema de eficiência. Eu acho que o tema de eficiência vai entrar muito forte no planejamento do próximo ano. A gente já começou o planejamento estratégico, a gente ainda não divulgou, ele só termina na Eco. A gente vai falar daqui a pouco com a Fábia, ela vai descrever um pouquinho, mas dá para ver assim, a quantidade de vertical que vai precisar muito de vocês, né? Por causa que tem muita coisa ligada à inteligência artificial, eficiência, mas eu não vou queimar, vou antes dar as boas-vindas aqui. Edu, seja muito bem-vindo, e a gente veio falar hoje do Omni9, né? Que é um programa tão bonito. Eu não sei se eu gosto de falar de projeto, porque para mim já virou um programa, é muito mais do que só um projeto, mas seja bem-vindo e conta um pouquinho aí do Omni9, o que está acontecendo, as novidades, conta pra gente. Olá pessoal, bom dia colaboradores Omni, superagentes e todo mundo que vê nas nossas plataformas. É um prazer, né, falar aqui do Omni9, desse programa de cultura e de inovação, né, igual você comentou, esse já cresceu. Essa é uma agenda super importante, né, porque assim, quando a gente fala de inovação, esse é um assunto que a gente precisa sempre estar instigando, né, toda a companhia a participar. E quando a gente fala de inovação, as pessoas às vezes pensam que assim, inovação é aquela questão disruptiva, né? Então é o foguete, mandar o foguete para a Lua, né? É um produto completamente diferente. Exato. Então tem essa questão da disrupção. Esse é apenas um dos cenários, um dos horizontes da inovação. E aí, assim, quando a gente cria um novo produto, é inovação, mas até pegando o gancho que você comentou, a questão das rotinas do dia a dia, quando a gente melhora um processo, quando a gente olha aquela necessidade do dia a dia e a gente melhora aquilo, isso é inovação. Então, inovação está naquelas pequenas ações do dia a dia, né, daquelas dores que a gente tem ali quando a gente trata, isso é inovação. Né? Sensacional. E aí conta pra gente, Edu, como é que está a evolução do Omni9, até que nível a gente já alcançou, quanto e como a gente está impactando as pessoas e a organização. Legal. Então, o Omni9, né, esse programa de cultura e de inovação, nós começamos ele no ano passado. E hoje nós temos diversas atividades, enfim, que compõe esse programa. Por exemplo, a gente tem treinamentos, desde o começo do ano a gente deu treinamento para a companhia para falar de inteligência artificial generativa, para trazer esse letramento para a companhia. A gente compartilha, né, materiais para que todos estejam envolvidos nessa jornada. A gente leva também colaboradores para ações de inovação, que, por exemplo, a gente teve no mês passado no Rio Innovation Week, então a gente levou um colaborador, né, a Bruna Vicente do time de fraudes, para também estar ali vivendo, né, absorvendo aquela cultura. Então temos diversos conteúdos, e o principal deles, né, hoje é o Embaixadores da Inovação. Então nesse Embaixadores da Inovação, no ano passado 32 pessoas, né, foram formadas como Embaixadores da Inovação, esse ano serão mais 35, e o que a gente faz nessa jornada? Normalmente tem aqueles programas de ideias, né, então assim, a pessoa dá ideia e termina ali. Nesse programa de Embaixadores da Inovação, nosso objetivo é que as pessoas aprendam como tirar uma ideia do papel. Show. Então, assim, ela tem uma dor, então a gente ajuda ela com ferramentas para ela desde validar essa dor até tirar essa dor do papel. Então, prototipação, validação, então assim, a gente ajuda a pessoa ali, no final das contas, resolver o problema do dia a dia. É o MBA de inovação na prática. Exato. A pessoa sai evoluída. Sensacional, pessoal. No Omni9, como eu falei, é um programa. Você vê quantidade de iniciativas que vão desde cultura a projetos, capacitação e futuro também, né? E abrir a nossa cabeça para tudo que está acontecendo no mundo. Mas vamos escutar agora também o Ulisses. Ulisses, o pessoal quer saber de novidade. Tem novidade no Omni9? Tem alguma coisa para sair aí? Conta pra gente. Aqui é o lugar que a gente não guarda segredos, né? Os segredos é só até a gente juntar no Conectados aqui. Mas é isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, HP, colaboradores e Superrede. Um prazer estar aqui de novo, falar desse programa aí, que é nosso xodó aqui da área. Temos muita novidade, começando agora, segunda-feira, agora todo mundo recebeu no Semana 1 a nossa edição do newsletter, 5 minutos de inovação, onde a gente traz as novidades, traz esses depoimentos dos embaixadores, contando aqui um pouco do que eles estão fazendo, das percepções que eles têm sobre a inovação. No dia 22 de setembro, temos aqui um evento sugerido por você mesmo, HP, que é o nosso happy hour com os embaixadores da inovação do ano passado. Aí. A gente vai lá compartilhar um pouquinho das novidades, pegar essas percepções
e trocar um papo descontraído, né, com a HP e todos esses nossos formandos do ano passado. E também, em outubro agora, a gente está iniciando um novo evento aqui dentro da companhia, que é o nosso mês da inovação. No dia 19 de outubro é comemorado o Dia da Inovação, e a gente vai fazer uma série de ações e eventos para celebrar a inovação aqui dentro da empresa. Começando no dia 13 de outubro, a gente vai ter uma live falando sobre os agentes de IA, né, essa nova parte da tecnologia de inteligência artificial, que é como os agentes começam a trabalhar de forma autônoma para ajudar os nossos processos. No dia 20 de outubro vamos ter a Banca do Omni9, com os formandos, os embaixadores da inovação desse ano também, onde no formato de pitch de startup, onde eles vão apresentar os projetos que eles desenvolveram, como o Edu falou, né, com essas ferramentas que eles aprenderam durante o curso, e a diretoria vai avaliar esses projetos e ver quais são os ganhadores desse ano. Show de bola. E vocês sabem o seguinte, que é muito bom conectar o público pelo seguinte, na história da Omni, a participação da nossa rede comercial, a participação do nosso time na construção do crédito, né, que a gente chama de crédito julgamental, na atividade do front de cobrança, isso foi a vantagem competitiva nos últimos 30 anos da Omni. Então era até de se esperar uma certa comodidade de dizer, cara, isso aqui é o que eu sei fazer melhor, né, que é analisar o crédito na mão, que é fazer a entrevista com o cliente, né? 70% dos clientes da Omni ainda são entrevistados antes de conceder o crédito, então quer dizer, uma análise de crédito mais complexa do que quem trabalha com outros públicos, e a gente não está parado. Quer dizer, a gente entendeu o seguinte, com a IA, está na hora da gente reanalisar tudo isso que foi o diferencial da Omni. Aí, eliminando a pessoa, não. Muito provavelmente a gente não vai eliminar a pessoa, mas a gente vai dar mais automaticidade, vai dar mais velocidade, vai trazer o que é o copilot, né? Quer dizer, o que a máquina consegue prover de informação, sugestão de perguntas, análises, fazer algumas entrevistas 100% virtual. Não vou me adiantar aqui, mas tem muita coisa para vir que a gente confia nesse time aqui. Que vocês têm que fazer a diferença. Então a questão dos agentes virtuais e da inteligência artificial vai virar um mantra, já é um mantra aqui na Omni, mas vai virar ainda cada vez mais. Agora, você sabe, Edu e Ulisses, a gente tem aqui, tá até reforçado aqui, que são as nossas atitudes nas canecas, né? E às vezes eu fico com curiosidade, porque aqui a gente permite que cada convidado escolha a sua atitude. E eu trago sempre a questão da paixão e do orgulho, porque eu acho que grande parte do nosso diferencial está nesse envolvimento muito forte do nosso time, mas todas as atitudes são muito especiais. E eu quero saber o que vocês escolheram aqui, eu tenho curiosidade, vamos abrir aí como é que está o coração de cada um de vocês. O que você tem aí, Ulisses? Eu tenho aqui simplificamos sempre. Aí, ó. Que aqui é eficiência, né, o que eu estou fazendo aqui na Omni já há quase 10 anos, muito me identifico com ele. E Edu, a sua tá por aí, não? A minha tá aqui. Planejamos, inovamos e reagimos rápido. Esse foi até um valor que no mês passado, né, eu fiz uma gravação e falei assim, isso faz parte do DNA da Omni desde o começo. Aí, então fica o nosso brinde aqui, seguimos simplificando com muito planejamento e muito coração. Vamos para o próximo bloco, pessoal. Olá, pessoal, e a gente entra no último bloco desse nosso Conectados, o bloco da estratégia Omni. Poxa, que felicidade estar com esses dois convidados aqui, falando de estratégia, mas estratégia focada em resultados, afinal de contas é a atitude desse mês, nesse momento tão emblemático do nosso ano. Então, assim, eu acho que um dos momentos mais mágicos acontece ali meados de agosto, setembro e outubro, que é quando a gente rediscute a nossa estratégia, rediscute a nossa visão de longo prazo e a gente consegue passar o direcionamento do nosso próximo ano, né? As pessoas conhecem muito o orçamento, que acho que é como isso tangibiliza bastante, né?
Fica todo mundo, qual é o orçamento? Mas é muito mais do que só o orçamento, é a definição das prioridades, das agendas do ano, o que a gente vai olhar para o ano que vem, quais são os pontos mais importantes, quais são os negócios que a gente vai perseguir, quais são as arenas que a gente não vai atuar, né? E aí a gente define também os projetos. Eu não vou queimar a largada aqui, apesar de eu ter tentado, afinal de contas eu estou aqui com a Fábia, que é a líder da área, nossa superintendente. Ela acumula mais do que só estratégia, mas eu sempre falo para ela, estratégia tem que ser 75% do seu tempo, né? E a gente está aqui também com o Alan, que tem pouco tempo de casa, e é a primeira vez no Conectados, né, Alan? Isso. E aí está aqui com a gente também, vamos falar um pouquinho como é que foi a visão dele, de como é que está sendo esse primeiro ano, rodando esse processo, entendendo. Mas vamos começar com a Fábia. Fábia, traz pra gente um pouquinho o que diabo é esse planejamento estratégico Omni. A gente escuta muito nos corredores falar de MGO. Fala o que é o MGO e depois termina dizendo pra gente por que é importante a gente aproveitar ao máximo, conseguir mergulhar nesse período e comunicar bem também. Tá certo. Bom dia Superrede, bom dia colaboradores. Obrigada pelo convite, Everton. Vamos lá, eu não posso começar a falar de planejamento estratégico sem citar o MGO, né? O MGO é o nosso modelo de gestão Omni, que determina todas as práticas, todos os ritos e processos que a gente precisa perseguir para garantir nossa governança, nossa consistência e realmente fazer rodar a nossa estratégia, né? Como vocês estão vendo na tela agora, o MGO é composto de 4 pilares. A gente tem ali o planejar, o acompanhar, o gerir e o liderar. E o planejamento estratégico está dentro de cada um deles, né? Mas eu vou citar 2. O planejar, que é onde realmente a gente determinou que a gente vai todo ano, né, fazer um planejamento estratégico visando o nosso futuro, e depois a gente aterriza tudo isso pensando o primeiro passo que eu tenho que dar no ano seguinte para chegar nesse futuro. Então, a gente também pensa o planejamento estratégico da companhia inteira e depois a gente desdobra tudo isso para as áreas. Mas eu não vou dar spoiler também, e aí eu vou pular agora para o pilar gerir. No pilar gerir, a gente tem ali os nossos principais ritos de gestão, nossos eventos, e ali a gente determinou que todo ano a gente vai fazer o nosso offsite de estratégia. O offsite de estratégia, pessoal, é um retiro, né, entre aspas, é um encontro da diretoria. A gente sai literalmente do escritório e a gente vai para um hotel, a gente leva toda a diretoria para o hotel para realmente discutir assim a fundo, em profundidade, a nossa estratégia. A gente revisa, a gente olha para a nossa visão e aí eu vou citar logo mais o nosso framework passo a passo para esclarecer como tudo isso funciona na prática, tá? Sensacional. E aí o mais interessante, e aí eu escutando a Fábia dá para perceber, é método, né? É método. Ou seja, a gente não sai fazendo todo ano de um jeito, confiando que está fazendo o seu melhor. A gente cria uma metodologia de como identificar o futuro, enxergar a visão, trazer para o presente e descrever como que a gente chega lá, né, Fábio? Isso aí fica muito claro no nosso MGO. A gente é aficionado por ter um modelo de gestão que propicie clareza das prioridades, clareza dos objetivos. Agora, dá para falar um pouquinho para a gente o que está saindo desse planejamento estratégico, pelo menos na parte dos pilares? Tá. Porque os pilares já são antigos, né? Mas a gente deu uma olhada nos pilares esse ano, não deu? Sim, deu sim. Eu vou falar dos pilares, mas eu vou dar um passo atrás e citar o nosso framework. Pronto. E aí eu entro nos pilares que os nossos pilares, eles estão inseridos nesse framework, né? Então, como vocês também estão vendo na tela, o nosso framework, ele determina quais são os elementos da nossa narrativa estratégica. Então, a gente começa sempre olhando para a nossa visão, né? Nossa visão é de longo prazo, é onde a gente quer chegar, é a nossa ambição de futuro. E aí já falando de ambição, na sequência da visão vem a nossa ambição. E aí esse ano, né, acho que tem uma entrega muito importante que a gente determinou quais são os nossos direcionais estratégicos que sustentam essa ambição, que vocês vão conhecer logo mais assim que tudo isso estiver sendo desdobrado, tá? Pela liderança e também nos workshops.
Passada a ambição, a gente entra então nos nossos pilares estratégicos. Os nossos pilares estratégicos são os nossos objetivos estratégicos, né? A gente usa aqui na empresa a metodologia de OKRs, então os Os são os nossos objetivos estratégicos e depois vem os KRs, que são os nossos resultados-chave, né? Os key results, que é o que mede a nossa estratégia. Tudo isso precisa ser mensurado, né, pessoal? E aí, esse ano, acho que uma novidade é que entre os pilares e os KRs, a gente trouxe as alavancas, né? Como vocês estão vendo aqui. Essa é nova, né, Fábio? Essa é nova desse ano. Ou seja, e não fica parado, né? A gente tem método, mas vai adapta, inovando, vai melhorando. O que aconteceu foi que o ano passado a gente tinha sim as alavancas, mas elas estavam desconectadas do framework. Então, acho que visando a consistência, visando realmente que tudo isso se complemente, a gente trouxe as alavancas para dentro do framework. E aí, reparem que a gente vai de aspectos mais aspiracionais para aspectos mais tangíveis, até chegar no tático. Então, a gente trouxe as alavancas, os KRs, né? E aí depois tudo isso ainda é realmente sustentado pelos nossos projetos estratégicos, que daí o Alan vai falar daqui a pouco, então não vou dar spoiler, tá? Então eu vou entrar aqui nos pilares, tá, pessoal? A ideia é realmente que a gente tenha consistência, mas a gente não pode deixar de revisar um a um para garantir que eles estão de fato aderentes à nossa estratégia, impulsionando a gente em direção aos nossos resultados. Ou seja, teoricamente os pilares não é para ficar mudando toda hora, diferente dos QRs que a gente até inclusive revisa, dos projetos que a gente coloca mais um projeto, tira um projeto, certo, Fábio? Certo mesmo. Então eu vou falar um a um, vocês vão ver aqui na tela também. O nosso primeiro pilar, pessoal, é ser referência em serviços financeiros para mobilidade e varejistas. Então esse sim foi um que a gente fez uma nova redação, né, para garantir que a gente está realmente impulsionando o nosso negócio nessas duas direções, mobilidade e varejistas, e a gente vai sim ser referência nesse setor. Certo, Everton? Show de bola. Não, acho que tem tudo a ver, né? Mobilidade aí, nossa principal operação de veículos. Isso. É onde mais está focada e crescendo a bioempresa. E varejistas tem muito a ver com o CDC estruturado e até os varejistas de veículo, né? Que são foco também da nossa atuação com For Planning, etc. Isso. Depois, nosso segundo pilar não teve nenhuma mudança, o melhor modelo de canais do Brasil. Tá? Indo para o nosso terceiro pilar, excelência em crédito inclusivo e recuperação de veículos. Tá? Esse também tem uma nova redação, a gente continua aqui buscando crédito inclusivo, mas a gente traz uma grande fortaleza da Omni para esse pilar, que é a recuperação de veículos. Que tinha que estar, né? Porque é um DNA, é uma fortaleza nossa, toda essa parte de recuperação de ativos. Nós somos os melhores do Brasil, então, poxa, tudo a ver, trazer para o nosso pilar. E a questão do crédito inclusivo, a gente quer um Brasil de oportunidade, né? Então, exatamente. É um brasileiro que hoje não acessa crédito. Então, pô, ficou show. Esse tem que dar os parabéns aí ao time, ficou muito legal. E por último, mas não menos importante, né? A gente tem aqui também algo que é o nosso DNA. Cultura e propósito que alavancam o nosso negócio e transformam a sociedade. Então, aí os nossos 4 pilares, estes pilares dão rumo à nossa estratégia e é baseado nesses 4 objetivos que a gente vai construir agora, os KRs táticos, né, as ambições de cada uma das áreas. Então, já vão pensando que tudo isso vai ser desdobrado e todos nós precisamos definir nossas metas, nossos KRs alinhados a esses pilares. Show de bola, mas vamos conversar com alguém novo no grupo aqui. Vamos falar com o Alan. Alan, seja muito bem-vindo, quero saber tudo, quero saber quanto tempo está de casa, saber como está sendo esse processo no início, e também queria, já indo para a pergunta, entender para você o seguinte, dos nossos telespectadores, né, o pessoal que acompanha o Conectados, tem muito colaborador. E essa questão dos pilares, da visão é muito importante, mas ele fala assim, cara, como é que eu encaro isso no dia a dia, né? Quais são as iniciativas, como é que isso fica organizado, o que são esses OKRs, como é que eu faço a medição, então como traduzir o planejamento estratégico para pronto. Mas antes disso, seja muito bem-vindo ao Conectados, acho que é a primeira vez, né? É a primeira vez, obrigado HP, bom dia,
bom dia Superrede, bom dia colaboradores. Estou há 3 meses na Omni, então... 3 meses? No centro do furacão. Isso, no centro do furacão, já participando de offsite estratégico. Tem sido uma oportunidade incrível, já me sinto totalmente humanizado. Show! Estou bem imerso já dentro das áreas. E indo um pouco, complementando um pouco o que a Fábia já apresentou sobre o nosso framework, os projetos estratégicos eles são o desdobramento final da nossa ambição de chegar nos 10 bi, em como é que a gente vai traduzir isso em ações para executar a nossa estratégia, né? Então, eles acabam ditando muito onde a empresa está priorizando os seus recursos para podermos alcançar de fato a nossa ambição. E eles já estão em discussão, né, Alan? Os projetos, a gente já tem uma visão de quando que eles vão ser divulgados para o time, que tem de hoje até essa divulgação para tirar esses projetos do campo das ideias e definir melhor. Perfeito. Bom, boa parte dos projetos estratégicos que já tínhamos esse ano, eles vão permanecer o ano que vem, e aí tem alguns aqui que já foram apresentados, como o projeto da conectividade, como o projeto do Clube do Lojista, que são projetos muito importantes para a nossa rede. Agora, em setembro, nós vamos entrar nos workshops táticos junto com as áreas para podermos não só olhar para esses projetos, mas também para fazer essa conexão junto com os KRs táticos, né? E aí a gente tem uma pirâmide, né? A gente tem os KRs estratégicos, a gente tem os KRs táticos, e aí quando for em janeiro, em fevereiro, a gente vai entrar no Carreira On, vai ter a definição das metas individuais, e o nosso objetivo é poder fazer com que tudo isso esteja muito bem conectado, para que a empresa ela trabalhe como um organismo vivo, né? Em que cada célula vai trabalhando em conjunto, fazendo o coração bater, fazendo todos os movimentos para podermos alcançar os nossos objetivos. Pessoal, 3 meses de casa. 3 meses de casa. É exatamente isso, Alan. Então, quer dizer, a gente ter a visão macro, tangibilizar ela numa ambição, conseguir traduzir ela em pilares que nos diferenciam, que são as nossas fortalezas, mas também fazer com que isso chegue no dia a dia, né? Então, a gente tem os OKRs, tem os projetos, tudo conectado com as alavancas que estão conectadas com esses pilares e com a ambição dos 10 bi, mas também fazer com que eles sejam comunicados e acompanhados ao longo do ano. E aí o Carreira On encaixa como uma luva. A gente já fez outro conectado sobre o Carreira On. Se você não está na Omni, quer acompanhar, pega no canal do YouTube, mas o Carreira On é um processo de aconselhamento / troca de cada líder com o seu time, onde esses OKRs que estavam lá no planejamento estratégico são refletidos no dia a dia. A gente garante esse acompanhamento constante, assim como a gente acompanha também os projetos estratégicos dos OKRs. É tudo amarrado num método único, mas muito sólido. Então que fica o meu muito obrigado. Eu ia perguntar aqui qual é a caneca deles, mas eu sei que pulsa aqui, que é o planejamento. Agora eu sei também que o Alan veio para ser protagonista, não é isso, Alan? Que apesar da sua caneca... essa aqui é da Fábia. A caneca é o planejamos, inovamos e reagimos rápido, mas fazer isso com protagonismo, não é isso, Alan? É isso. Então vamos fazer o brinde, e a gente tem um comportamento desse mês que eu acho que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o que a gente está construindo. Sei que a área pulsa pelo planejamos, mas o comportamento desse mês são os nossos resultados. Então podemos falar junto? Podemos. É isso aí? Um brinde? Buscamos resultados extraordinários juntos.